Bom, vamos lá. Bom, hoje eu já fiz até alguns vídeos sobre o TDAH, mas hoje eu vou falar sobre as 10 características mais comuns em TDAH em adultos. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é extremamente estudado, até mesmo difundindo as informações sobre ele, principalmente em crianças. Mas até pouco tempo atrás, falava-se muito pouco das características do TDAH em pessoas adultas. E hoje eu vou trazer para vocês as 10 principais características que a gente encontra em pessoas adultas e que têm o diagnóstico de TDAH. A primeira característica é a alta distração. Você imagina que é uma pessoa que ela está ali trabalhando, por um exemplo, no computador, e ela escuta um barulho. Então ela se distrai facilmente, ela olha para aquele movimento ou ela presta atenção naquele barulho e ela já se desfocou, ela já tirou a atenção daquilo que ela estava fazendo e focou essa atenção em um outro lugar. Então, na verdade, é uma pessoa que tem uma alta distrabilidade. Ela tem uma alta capacidade de se distrair facilmente com o movimento do outro, com o passarinho que passa lá fora, com o barulho que faz, com o pensamento que ela tem. Às vezes ela está ali, por exemplo, trabalhando e ela lembra de alguma coisa, se distrai nos próprios pensamentos, quando ela percebe, já se passaram ali segundos, minutos, que a atenção dela estava nesse pensamento ou nessa lembrança e não no trabalho que ela estava fazendo anteriormente. Segunda característica, pensamento acelerado. O fluxo de pensamento de uma pessoa que tem TDAH é muito alto. Ela pensa mais coisas e ela pensa mais rápido do que quem não tem TDAH. Então, ela tem ali um alto fluxo de pensamentos. É muito comum, inclusive, ela se perder nesses pensamentos. Passar de um assunto para o outro, do tipo, eu estou pensando aqui no pandeiro, aí eu lembro do Zé Pagodinho, eu lembro de uma música que falava do pandeiro, e do pandeiro eu lembro do Natal, e quando ele se dá conta, ele está ali pensando no Natal, mas de onde foi? De onde eu tirei o Natal mesmo? Porque eu fui me lembrar do Natal porque estava pensando num pandeiro, em uma coisa que no primeiro momento não tinha nenhuma ligação, não tinha nenhuma conexão, mas o pensamento é tão acelerado, o fluxo é tão intenso de pensamentos, que ele acaba se perdendo exatamente nesse fluxo de informações que a própria mente, que o próprio cérebro dele fez. Terceira característica, que tem uma relação muito direta com esse fluxo acelerado de pensamentos, são os esquecimentos. São os famosos brancos. Então, aquela pessoa que esquece de um compromisso, que está falando e dá um branco, né? O pensamento é tão acelerado que quando ela percebe, ela se perdeu na hora, ela distraiu na hora fazendo alguma coisa e ela esquece de um compromisso que ela tinha marcado anteriormente. Ela está aqui conversando, um outro pensamento interrompe ali o fluxo de ideias que ela está tendo e ela dá um branco na hora de continuar falando sobre um determinado assunto. Então, os brancos e esquecimentos também têm uma correlação direta ali com o fluxo de pensamentos acelerados. Quarta característica de um adulto com TDAH. Muito frequentemente ele interrompe a fala de outras pessoas porque ele tem medo de perder aquela informação, de se esquecer daquela informação ou daquele argumento que é muito importante. Então, muitas vezes fala, peraí, deixa eu só falar, senão eu vou esquecer. Olha, eu tenho uma contribuição a fazer sobre isso, deixa eu falar, senão eu me esqueço. Então, é muito comum ele fazer essa interrupção da fala do outro, e é comum, inclusive, ele interromper a fala do outro e vir com pensamento ou com assunto desconexo. Porque o fluxo de pensamentos dele é tão rápido, é tão acelerado, que as pessoas estão ali conversando sobre guitarra, por exemplo. O pensamento dele já foi para Guns N' Roses, AC/DC, para Estrela e para Natal. Aí ele vem com uma fala desconexa.
aonde vocês passaram o último Natal? Nós estávamos conversando sobre guitarra, da onde surgiu esse assunto do Natal. Então é muito comum ele interromper a fala das outras pessoas por medo de esquecer ou até mesmo pelo fluxo acelerado de pensamentos. As pessoas estão ali no assunto 1 e a mente dele já está no assunto 2, 3 ou até mesmo no quarto. Quarta característica, muitas vezes os adultos com TDAH, eles são desastrados, eles acabam derrubando as coisas, tropeçando em objetos, não vendo degraus de escadas, por exemplo. Eles mantêm um foco tanto hiperfoco naquilo que eles pretendem fazer, ou estão distraídos com alguma outra coisa que não percebem a presença daquele objeto, daquele degrau, daquele obstáculo no meio do caminho. Então, imagina, aqui tem uma garrafa e atrás dessa garrafa tem uma xícara. Então eles pensam em pegar a xícara e meio que se esquece que antes da xícara tem uma garrafa. Eles vão tentar pegar a xícara e acabam derrubando a garrafa, por um exemplo. Ou desce as escadas distraídos com o celular na mão e se esquece de um degrau e acabam ali tropeçando, até mesmo caindo e se acidentando por conta desse hiperfoco em algumas informações e distrações com relação a outros. Quinta característica, é muito comum adultos com TDAH eles comerem letras ou palavras enquanto eles estão falando ou enquanto eles estão escrevendo, e principalmente escrevendo. Imagine que um adulto com TDAH está produzindo um texto ali, uma redação. E o pensamento ele é mais rápido do que a capacidade psicomotora de escrever as letras, de escrever as palavras. Então, ao dizer, por exemplo, que o menino subiu no muro e caiu de bunda no chão, ele escreve o menino, muro, bumbum no chão. Ele come ali a palavra caiu ou o menino caiu o muro e bateu bumbum no chão, por exemplo. Ele se esquece ali de alguma conjugação, de algum advérbio, enfim, de alguma palavra, de alguma letra, porque o fluxo de pensamentos é mais acelerado do que a parte psicomotora. Sexta característica, hiperfoco. Quando uma pessoa com TDAH ela se interessa por algum assunto, ela tem uma tendência maior de fazer um hiperfoco naquilo que ela está gostando. Então imagine que essa pessoa, por exemplo, descobre um jogo de videogame que ela gosta muito. Tudo que ela fizer vai girar em torno desse jogo de videogame. Então ela vai esperar o intervalo do trabalho para jogar um pouquinho, vai esperar acabar o trabalho para jogar um pouquinho. Enquanto ela está ali assistindo uma aula na faculdade, ela está pensando nas fases do jogo, por exemplo. Né? Se é uma pessoa que vai fazer uma viagem e está pesquisando algumas questões sobre a viagem, ela só pensa nessa viagem, ela só fala nessa viagem, ela só quer resolver coisas sobre essa viagem. Então tem um hiperfoco em alguns pontos de interesse. Sétima característica, agitação psicomotora. É muito comum que adultos com TDAH eles tenham a necessidade de balançar as pernas ou de ter algo nas mãos. Vou procurar uma coisa aqui, um fio, por exemplo, de celular e fica ali, enrola para o lado, enrola para o outro, né? E se é uma caneta fica ali direto, né? Balançando as pernas, sacudindo os braços toda hora, roendo unhas. Né? Então são comportamentos muito comuns por conta dessa agitação psicomotora, por conta dessa necessidade de mexer o corpo que o adulto com TDAH sente. Oitava característica. O adulto com TDAH, ele tem muita disponibilidade para começar coisas, mas ele consegue concluir poucas coisas. Então, geralmente são pessoas curiosas, que topam desafios, que adoram novidades, até para testar se aquela novidade vai prender a atenção deles, mas é muito comum que eles não terminem as coisas, que eles não consigam fechar ciclos. Então são aquelas pessoas que começam a escrever um texto e começam a produzir uma música e começam a aprender violão, mas não conclui nenhuma dessas atividades. Então, eles têm muito interesse por novidades, por desafios, por coisas novas, mas conclui muito menos coisas do que aquelas que eles se propõem a começar. Nona característica. É muito comum que adultos com TDAH tenham oscilações de humor.
se sintam mais cansados, se sintam mais desanimados, se sintam mais irritados, especialmente no final do dia. É como se eles gastassem tanta energia ao longo do dia com fluxo de pensamentos, com agitação psicomotora, com a necessidade de fazer coisas diferentes, que no final do dia eles estão exaustos e, portanto, muito mais suscetíveis a terem essas oscilações de humor, se sentirem tristes, desanimados, cansados, irritados. Então essa é uma outra característica muito comum para adultos com TDAH. E a 10ª característica, alterações na autoestima. Isso é sério. São pessoas que questionam muito a própria competência, exatamente por não fazerem aquilo que socialmente as outras pessoas conseguem fazer com menos energia. Eles questionam muito a própria competência, a habilidade intelectual. Então, a Maria não se esquece do compromisso e eu me esqueço do compromisso. Aí vem os rótulos, eu sou esquecido. O Pedro é altamente cuidadoso com todas as coisas, e eu sou desastrado. Aí vem aquele rótulo, desastrado. Joãozinho é super quietinho, centrado, concentrado na faculdade. E eu tenho uma agitação psicomotora, não consigo estudar por mais de 40 minutos. Então vem ali um outro rótulo, por exemplo, de que eu não consigo me concentrar. Aí ele vai colando etiquetas, rótulos. Sou desastrado, sou desatento, sou agitado, sou desconcentrado, só me interesso pelas coisas que eu gosto, e várias outras etiquetas que ele mesmo se coloca ou que a sociedade coloca nele. E isso é óbvio, prejudica a autoestima. Faz com que a autoestima de um adulto com TDAH ela seja muito abalável, seja muito vulnerável, ela seja muito fugaz. E isso acaba fazendo muito mal e prejudicando ainda mais as outras 9 características que eu trouxe aqui. Se sentindo mais impotente, menos capaz, aumenta-se a probabilidade de uma agitação psicomotora, de um hiperfoco naquilo que ele apenas gosta. Então vai virando um ciclo, percebe? Esse vídeo tem 2 intenções. O primeiro é trazer informações para pessoas ou para pessoas que você gosta, que você conhece, que você acha que pode ajudar com as informações desse vídeo. E o segundo e principal objetivo é te dizer que existe tratamentos efetivos para quem tem TDAH, especialmente para adultos. Existem alguns tipos de treinamento mental, treinamento cognitivo, treinamento comportamental, que a gente consegue diminuir muito as consequências do TDAH na vida do indivíduo, ok? Então, a utilização de alguns recursos externos ou algum recurso interno que vão contribuir muito na prevenção de problemas, na resolução de problemas e numa melhoria de qualidade de vida, de qualidade de estudo, de qualidade profissional dos adultos aí que passam pelo TDAH. Portanto, se esse é o seu caso, se é o caso de alguém que você goste, que é alguém que você quer ajudar, não hesite em buscar ajuda. Existe tratamento efetivo, eficaz, para que as consequências do TDAH na sua vida sejam as menores possíveis. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado muito. Tá? Quero mandar um forte abraço para a grande loja maçônica lá das Minas Gerais, que está ajudando bastante as pessoas da tragédia da Zona da Mata Mineira. Tá? Parabéns para todos vocês. Tá? Vocês estão fazendo um trabalho exemplar, coisa que nem mesmo os políticos lá estão fazendo. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Eu sou Benito Genuíno. Até a próxima. Tamo junto.